O que esperar de Homem-Aranha Um Novo Dia? Eu sou o Red, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco o que pode acontecer, o que a gente pode esperar desse filme da Marvel que tá para sair essa semana, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, tô precisando de uma intro nova. Quem puder me ajudar aí, deixa aí nos comentários alguma dica, alguém que possa fazer a intro. Valeu! O Tom Holland está voltando para o quarto filme do Cabeça de Teia, um fato inédito até então, já que os outros atores que interpretaram o personagem não conseguiram passar do terceiro filme. Isso sem contar as aparições do Homem-Aranha como coadjuvante, como por exemplo em Capitão América Guerra Civil, Ultimato e Guerra Infinita. E mesmo com as críticas mistas quanto à sua trilogia, o Tom Holland é meio que o ator do momento, é o Homem-Aranha mais falado. E a geração de agora, a nova geração, tá vendo esse Homem-Aranha. Elas não viram o Homem-Aranha do Tobey Maguire, pelo menos não no lançamento, ou do Andrew Garfield. Eles estão se conectando com esse Homem-Aranha, que já tem agora 4 filmes. E o Tom Holland está numa ascensão meteórica agora, né? Ele tá em todo canto. Ele tá na Marvel, ele tá na Disney, ele tá na Pixar, ele tá na Netflix, ele tá na adaptação de Uncharted, ele tá na Odisseia nova agora do Nolan, agora o novo filme do Nolan. Ele tá em todo canto. E pela idade dele, e mesmo já tendo um currículo muito bom agora, a tendência dele é só crescer, é só ir pra cima. Mas o fato é que esse novo filme do Homem-Aranha já tá quebrando o recorde. Ele bateu o recorde de visualizações em 24 horas de um trailer no YouTube. E muito provavelmente, independente das críticas, da nota e da qualidade que for o filme, esse filme vai ser um sucesso, pelo menos financeiro. Esse filme tá tipo um GTA 6, ele tá com a previsão de se pagar logo na semana de estreia. E eu não duvido nada. Mas o que a gente pode esperar desse novo filme tão aguardado pelo público? Mais uma bomba? Bagunça? Um roteiro fraco? É isso que a gente vai discutir hoje. Hoje, no Globo Repórter. Já faz um tempo que eu tenho sempre um pé atrás quando se trata de um filme ou uma produção, um jogo, tanto faz. Uma coisa que pareça um espetáculo, com trailers, com divulgação, com rumores. E tudo isso eu já me decepcionei no passado e aí eu passei a adotar uma atitude mais realista, mais pé no chão, talvez um pouco mais pessimista. E apesar do trailer estar estranhamente atraente, né, aos olhos de um fã de Homem-Aranha como eu não gosto de criar uma grande expectativa assim acima de um filme como esse. Mas depois de tantos rumores, tantos vazamentos, fotos vazadas do set, vazamento de supostos roteiros, não tem como você não esperar algo grandioso por esse filme. É difícil não se empolgar e ao mesmo tempo temer o que pode acontecer, né, com esse filme. Mas vamos lá, vamos aos fatos para esse vídeo não ficar tão longo. 98% confirmado que a maravilhosa Sadie Sink vai interpretar a Jean Grey, né, no MCU e vai estrear nesse filme. E na primeira versão desse roteiro, desse vídeo que eu tô fazendo, eu questionei bastante, porque eu estava bem pessimista, porque seria muito bom a Sadie Sink interpretar a Jean Grey. Mas de qualquer forma, eu segurei as minhas expectativas e pensei, e se não for a Jean Grey? Na versão inicial desse roteiro que eu estava escrevendo, eu até levantei a hipótese da Sadie Sink ser aquela tal de Chatra, né, que é uma vilã interdimensional e ela tem poderes meio que psíquicos também, de qualquer forma ela sabe quem é o Peter Parker e tudo mais, e eu achei que combinava mais, e por medo de me frustrar, eu acabei não querendo acreditar que a Sadie Sink seria a Jean Grey, tá? Mas eu preciso chamar a atenção para esse ponto aqui, porque vai que tá todo mundo confirmando que é a Jean Grey e no final não é. Só tem um motivo para você esconder a identidade da Sadie Sink, se ela for a Jean Grey. É o único motivo. Porque se não for, não precisa segurar a identidade dela como um mistério. Não precisa. Até para você não gerar uma avalanche de negatividade aí, de críticas em cima da própria Marvel. Fico adendo aqui no vídeo se caso não for a Jean Grey, tá bom? Levantei aqui a bola, tá? Mas a partir daqui vamos considerar que a Jean Grey é a Sadie Sink, tá bom?
Você aí do futuro que tá assistindo esse vídeo por acaso, talvez, conta aí nos comentários, a Sadie Sink era Jean Grey ou não? Ela foi bem introduzida, você gostou? Conta aí, deixa aí nos comentários. Então eu acho que uma das coisas que a gente pode esperar do Homem-Aranha Um Novo Dia é a introdução da Jean Grey, né? Outra coisa também vai ser a mutação do Peter Parker. E eu desconfio que esse novo Peter, essa mutação, esse problema que o Homem-Aranha tá tendo, eu acho que pode ser até um problema para um quinto filme, para um próximo filme. Um Peter mais violento, talvez um pouco mais vulnerável, emocionalmente instável. Uma combinação perfeita para uma interação com um simbionte, por exemplo. Para quem não sabe, o simbionte, quando ele tá com algum hospedeiro, tipo o Ed Brock ou o Peter Parker mesmo, ele amplifica, ele aflora esses sentimentos um pouco mais violentos, essa personalidade um pouco mais fria, né? Que nem a gente viu no Homem-Aranha 3 do Tobey, só que sem a parte do emo. E eu acho que um quinto filme mostrando o Peter tendo que se livrar tanto desse sofrimento pessoal quanto do simbionte machucando ainda mais ele, deixando ele mais perigoso e instável, eu acho que um filme mostrando ele se livrando disso na raça, eu acho que é uma boa ideia para um filme. E a mutação que o Peter Parker está sofrendo nesse filme vai transformar a teia dele em teia orgânica. E o público implora para o filme e o Peter não ignorarem o fato de que ele já viu aquilo antes, né? Ele já viu no terceiro filme, no filme anterior, ele interage com o Peter do Tobey Maguire, eles têm um diálogo sobre a teia orgânica e tudo mais, bem engraçado, aliás, e ele tem que lembrar disso, né? Não é possível que ele vai, meu Deus, o que está acontecendo? E ele nunca viu isso na vida. Não, ele viu. E eu espero que o filme não ignore isso. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho essa mudança um pouco forçada, mas de qualquer forma, eu acho que é um jeito de você aproximar mais o Tom Holland do Tobey Maguire, sabe? Eu acho que é um jeito de você fazer o pessoal que gosta do Tobey Maguire por conta do estilo do Homem-Aranha dele, com teia orgânica e tudo mais. Eu acho que é um jeito de fazer um paralelo, sabe? Fazer o pessoal se aproximar mais do Peter do Tom Holland. Mas de qualquer forma, vamos ver o que sai daí. Agora, entrando no assunto dos vilões do filme. Já foram confirmados pelo menos 3 vilões nesse filme, que são o Escorpião, o Tarântula e o Boomerang. Fora o Hulk, né, que também tá descontrolado aí no trailer e a gente já sabe que ele também vai causar uma destruição. Tecnicamente é um vilão. O Escorpião, se eu não me engano, saiu aí algum clipe dizendo... uma cena que o Homem-Aranha conversa com o Escorpião e ele diz, quem disse que eu sou Escorpião? Quer dizer que ele tá conversando com uma outra pessoa. You wanna do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? What? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Escorpião do Michael Mendel. Sinceramente, vou falar a verdade, eu não gostei muito do visual dele. Eu acho que tá bem abutre do Homem-Aranha de Volta ao Lar, só que o do abutre fazia sentido, era algo mais clandestino, era algo que eles construíram com tecnologia alienígena e tal. Mas aí agora, o Escorpião, parece muito que ele tá com um protótipo, sabe? O traje dele é tipo a primeira versão de um grande traje futuro. Mas eu não acho que o Michael Mendel vai voltar depois disso com um traje melhor. E tudo bem que os trajes do Escorpião nos quadrinhos e, por exemplo, nos jogos, o jogo do Spider-Man também tem, eles são muito quadrinhos, né? E talvez no live action fica um pouco ridículo, não funciona direito. Mas eu acho que se o diretor é bom, sabe? Se o pessoal do design é bom, eles conseguem fazer funcionar. Essa cauda magrela do Escorpião ali, nem um capacete, nem nada, nem um traje, é um exoesqueleto genérico total. E eu acho que poderia ser melhor. O mistério do Jake Gyllenhaal, do segundo filme, por exemplo, é um traje maravilhoso, é um traje muito bonito. Claro que tem ali todo o contexto por trás, né, dele estar usando CGI, etc e tal. Mas é um exemplo que dá para fazer o traje parecido com o dos quadrinhos, né? Eu acho que o do Escorpião deixa a desejar. Eu não gostei do design. Outra coisa sobre os vilões é que eu não sei se eles vão ser bem aproveitados. Eu não sei se a virada do roteiro vai aproveitar bem esses personagens. Além do traje, que não transmite nenhuma imponência, nenhuma aura de vilão, nem nada disso. Cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, cara, desiste. O Escorpião, em qualquer mídia que você vê por aí, seja nos jogos, seja nos quadrinhos, nos desenhos animados,
o Escorpião é sempre um lacaio, é sempre um capanga. Ele não é daqueles personagens calculistas que agem na calma, que sempre tem um plano, que tem algo maior por trás, inteligente, sabe? O Norman Osborn, o Dr. Octopus, o Kurt Connor, são todos esses personagens que são muito estratégicos, eles são super inteligentes, são professores ou cientistas que têm sempre um plano super mirabolante para destruir a cidade ou, sei lá, dominar a cidade. E o Escorpião, ele não é assim. E a gente vê que o vilão em questão, ele usa a telepatia, ele usa esse negócio de pular de mente em mente para controlar a pessoa e tudo mais. E um personagem que eu acho que combina perfeitamente com esse arquétipo de vilão é o Chacal. Inclusive, a origem dele nos quadrinhos, as histórias dele nos quadrinhos, ele tem a ver com muita coisa que tá no trailer já confirmada, que tá nesse filme. E o Warren, que é o Chacal, a identidade do Chacal, ele nos quadrinhos é um professor da ESU, que é a faculdade que o Tom Holland, no caso o Peter Parker do Tom Holland, está frequentando no filme. Pode ser mais um indício de que é o Chacal, o cara por trás desses crimes e dessas coisas aí que tá rolando. O Chacal também tem uma interação breve com o Ned Leeds. Ele prende o Ned para atrair o Homem-Aranha. Pode ser um elemento usado aqui no roteiro. E talvez no final do filme, seja o elemento necessário para uma possível introdução do Duende Macabro. E o Chacal nos quadrinhos ele também tem uma ligação muito forte com a Gwen Stacy. O que me faz pensar que se a personagem da Sadie Sink fosse a Gwen, ia fazer muito sentido. A Sadie Sink, no trailer, a gente não vê exatamente, mas ela tá meio que presa lá em algum lugar, numa cadeira, enfim. Ou quem sabe a Gwen Stacy apareça e seja finalmente introduzida no MCU, já que existiam rumores que a Kiernan Shipka seria a intérprete da Gwen Stacy. Mas eram rumores do começo do ano, de repente eles cessaram, meio que morreram. Quem sabe seja algo que era verdade desde o início. Enfim, muitas teorias, muitas suposições mirabolantes. Não espere muita coisa desse filme, porque a Marvel já decepcionou a gente antes, tá? Então não vai pro cinema achando que a Gwen Stacy vai aparecer, não, tá? Vai com a expectativa mais baixa, vai com os pés no chão. Quem sabe você se surpreende. Apesar de serem ideias boas no papel, eu não duvido nada da Marvel acabar estragando esses momentos, fazendo do jeito errado, ou sendo medrosa o suficiente para não fazer esses momentos, não ousar, sabe? Com esse filme eu acho muito provável, na verdade. Então, vai com calma. Tirando a parte do Chacal, que eu acho, sinceramente, que é bem provável, ou talvez não seja o Chacal, seja a tal da Chatra, ou seja outro personagem, umas semanas antes de vazar o trailer, e quando vazou o trailer antes da hora, o que era descrito no trailer? Que uma voz feminina ameaçava o Peter Parker e dizia que sabia quem ele era. E eu acho que é o Chacal que tá falando. Muita gente achou que a Jean Grey seria meio que rebelde, uma vilã no começo e depois ia ficar boa. Pra ser sincero, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Eu acho que vai ser uma vilã mulher, mas não a Jean Grey. Isso não faz sentido, gente. É muita coisa pra pensar, é muitas possibilidades pra refletir, mas eu acho que isso talvez seja até ruim pra gente, pro público. Ficar esperando alguma coisa boa e receber uma bomba em troca. É bem a cara da Marvel. Fora o tanto de personagem que já tem confirmado aqui, que vai ser assim... Tomara que dê certo, eu torço para que eles consigam fazer um filme bem legal, porque o recheio desse filme tá gordo. Temos Hulk, o Justiceiro, a Helena, Tarântula, Boomerang, o Tentáculo lá da série do Demolidor, o Escorpião, a Jean Grey. Ixi, é muito personagem. Fora os rumores do Chacal e de um outro vilão misterioso que vai ser revelado no fim. Fora também os rumores de Demolidor aparecendo, ou uma Gwen Stacy, um Harry Osborn, talvez um Norman Osborn, quem sabe aparece também, introduzido, quem sabe. Enfim, é muita coisa esse filme. Dá pra esperar que o filme seja ruim? Dá, mas não dá pra esperar que o filme seja coisa pouca, sabe? Não seja pouca bosta, não. Esse filme vai ser muita coisa, pro bem ou pro mal. E a gente também sabe que rechear um filme de vilões, às vezes, não dá certo. A gente também tem
exemplos disso, como por exemplo o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire, que só tinha 3 personagens e já foi meio que uma bagunça, já foi muito criticado. Hoje a gente vê com muito carinho esses filmes mais antigos, mas na época, esquece, muito criticado, tanto que fez até cancelarem o 4º filme com o Tobey Maguire. Dá pra ser ruim? Provavelmente não vai ser a melhor coisa do mundo, mas também dá pra acertar, e vamos torcer pra Marvel acertar dessa vez. E eu confesso, eu tô com medo desse filme ser uma bagunça, eu tô com medo desse filme ser ruim, eu tô com mais medo das controversas decisões de roteiro que esse filme pode levar, porque eu sei que vai ter. Eles nunca conseguem passar ilesos, principalmente nessa franquia de filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. E o último ponto do vídeo que eu gostaria de abordar, o vídeo já tá longo pra caramba, mas é o retorno da Zendaya, é o retorno da MJ. Eu não tenho problemas com a Zendaya não, na verdade eu gosto muito dela. É só que eu acho que muita gente vai até concordar, outras vão discordar completamente, mas é que a personagem dela pra mim já deu o que tinha que dar. Pra mim a MJ já deu. O Peter precisando deixar as coisas pra trás, a tia dele já tinha morrido, e aí pro bem dela e pro bem do amigo, né, do Ned também, deixar eles seguir a vida deles sem se preocupar com eles se envolvendo nos assuntos do Homem-Aranha, pra mim foi um grande acerto do outro filme, tá? E agora vamos desfazer tudo assim, desse jeito, sabe? Só, não, eles vão se apaixonar de novo, mesmo ela não lembrando, e pronto. Essa é a solução que eles deram no filme. Mas qual que é a decisão? O Tom Holland exigiu que a Zendaya voltasse? Ou é porque ela atrai público? É por quê? É pra vender o filme? Ou é uma decisão criativa mesmo? Não, a gente acha que ela deve voltar aqui. Porque aí tudo bem, tá, é uma aposta de vocês. Mas pra muita gente, pra mim incluso, o personagem dela já deu. Eu sei que é fantasioso, mas eu queria muito, eu espero de verdade que a Zendaya, a personagem da MJ, tenham voltado pra esse filme pra ter um fim, mas que ela tenha voltado pra o Peter perceber que realmente eu vou colocar ela em perigo, eu vou, né, pro bem dela, eu vou afastar ela. E aí, no próximo filme, a gente vê uma interação com outra, talvez a Gwen, outra pessoa, não sei. Eu sei que não vai acontecer, mas que seja para o Peter superar a MJ. Mas provavelmente vão usar aquela dália negra lá que ela ganhou no 2º filme pra fazer ela lembrar. Ou sei lá, ou alguma coisa parecida. Eu não sei, eu só não queria que ele terminasse com a Michelle, gente. Desculpa, eu não gosto. Eu espero que esse filme aí seja ótimo. Eu espero que eu vá pro cinema e me divirta bastante assistindo. E volte aqui com boas energias e com alegria pra vocês. Enfim, eu já falei muita coisa. O vídeo, tomara que ele tenha ficado com menos de 20 minutos. Mas eu vou tentar dar uma picotada sinistra aí na edição. Eu tentei ser o mais breve possível, eu tentei falar de várias coisas, algumas outras coisas eu deixei de fora. Se você gostou do vídeo, já clica no gostei. Então eu acho que é isso, pessoal. Tamo junto, fiquem bem e falou!